Bom dia! Vamos para a nossa aula de português de hoje. Vamos lá na página 45 da apostila de português. Nós vamos continuar falando de fábulas, né? Então, o número 11 lá em cima está escrito assim: releia os trechos a seguir, depois responda. Os ensinamentos dos dois textos é ou não o mesmo? Texto 1. A moral do texto 1. A desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Então, o texto 1 está falando de amizade, né? O texto 2. É na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. O texto 2 também está falando de amizade, porque está falando do verdadeiro amigo, né? Então, os ensinamentos dos dois textos são ou não são o mesmo? Sim, né? Dos dois textos são o mesmo, porque estão falando de amizade. 12. Leia as referências dos dois textos e ligue-as ao livro onde foram retirados. Texto 1. Igton Russell, né? O nome dele, o sobrenome dele. O nome Bernardo Igton Russell. Fábulas de Esopo. Tradução de Heloísa Jan. Em São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994. Qual dos dois que é? O que vocês acham que é o Bernardo Igton Russell que escreveu? Né? Então, texto 2, o dos ratinhos ou esse dos animais na floresta, né? Vejam, né? Tem fábulas de Esopo, mas não tem o nome do texto aqui, né? Então, olhem bem que se a gente olhar aqui embaixo, deixa eu abaixar o celular. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vê, né, o nome, né, Companhia das Letrinhas. Texto 2. Aragão José Carlos. Quando os bichos faziam cena. Fábula de Esopo, adaptado para o teatro. Ilustração de Luciana Carvalho, São Paulo, Planeta Infantil 2012. Né? Então, aqui já tem o nome, ó. Quando os bichos faziam cena, ó. Quando os bichos faziam cena. Então, este aqui é do primeiro livro e este do segundo, certo? Vamos virar a página, vamos para a página 46 agora. Olha lá. Releia a fábula, o número 13. Releia a fábula e observe que cada parte está destacada com uma cor diferente. Os viajantes e o urso. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando no seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Então, vejam bem. Por que a gente usou travessão aqui? Porque era a fala de alguém. Né, ó, a fala de um e a fala do outro. Um perguntou, o outro respondeu. E a parte verde aqui, né? O que ela quer dizer?
Então, a gente vai ver, ó. A parte verde, a gente chega à conclusão que é o narrador. Não tem travessão e tem 2 pontos aqui antes dos personagens começarem a falar, né? Então, a parte verde é o narrador. A parte laranja é um dos personagens. E a parte essa outro tom aqui azulzinho é outro personagem que respondeu a pergunta, né? Então, a gente vai fazer agora a atividade aqui, ó. Agora, complete as legendas escrevendo qual parte corresponde ao narrador e quais corresponde à fala direta do viajante que escalou a árvore e do viajante que se fingiu de morto, né? Então, a parte verde, o narrador. Eu vou tirar a apostila aqui um pouquinho, né? Para poder escrever. Então, olha lá. A parte verde foi o narrador. E a parte laranja? Quem que falou? Ó, foi o amigo que subiu na árvore, né? Ele desceu e perguntou o que o urso estava cochichando no seu ouvido. Então, vamos lá. Olha lá, a parte laranja, o viajante que escalou a árvore. E esta parte azul aqui? Quem que falou? Né? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Quem falou isso? Foi o viajante que se fingiu de morto. Então, olha lá, o viajante que se fingiu de morto, certo? Então, 14, releia esse trecho e faça o que se pede. Este 14 aqui, nós vamos deixar porque ele é da próxima aula, né? Da página 47. Então, a gente não vai ler hoje. A aula de português de hoje era esta, tá? Boa aula. Já já vai o treino de leitura. Não esqueçam de treinar.